Muito bem, irmãos. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa pessoa maravilhosa que é Jesus, que hoje está nos dando essa oportunidade de estarmos aqui na casa dele para ouvirmos a palavra dele, para ouvirmos louvores e para podermos fazer uma nova aliança com Deus. E é importante, irmãos, nós sempre entendermos que enquanto estivermos vivos aqui na terra, temos que fazer aliança com Deus, sempre renovar as alianças. Porque no livro de Efésios, no capítulo 6, deixa claro que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, ou seja, não é contra pessoas, contra seres humanos. A nossa luta é contra os seres espirituais nas hostes celestiais da maldade. E as pessoas não compreendem isso porque a sociedade em geral, as ideias que movem o mundo, elas querem ocultar esses seres espirituais. As pessoas dizem que acreditam em Deus, muitos sabem que existem anjos de Deus, muitos leem pedaços da Bíblia, muitos até leem a Bíblia toda, mas não olham corretamente para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é clara desde o livro de Gênesis, desde o início, nos primeiros versículos ali de Gênesis, nós já vemos a ação de seres espirituais malignos, seres espirituais que colocam pensamento nas pessoas, tanto é que Deus já fala para Caim ter cuidado com os pensamentos dele, e todos nós estamos sujeitos a essa influência maligna que trabalha contra a família, trabalha contra o nosso relacionamento com Deus, trabalha contra a nossa felicidade, contra a nossa alegria. A primeira coisa que esses demônios fazem é tirar a nossa alegria. Depois tiram a nossa paz. E assim vão nos afastando de Deus. Tanto é que Jesus falou que o diabo, ou seja, o ladrão, ele veio senão para matar, roubar e destruir. Já no livro de Gênesis, ali no capítulo 3, a gente já vê a ação do diabo ali, né? E o livro de Efésios explica claramente sobre isso, mas as pessoas não querem se atentar para isso. Elas não querem se atentar, elas não entendem que tudo que é negativo, tudo que é para o mal, tudo que é para dividir, tudo que é para separar, tudo que é para destruir, vem do inferno. Vem do inferno. A Bíblia diz que quando Jesus avisa para Judas e para os discípulos que alguém ia traí-lo, e isso era uma coisa muito séria, porque eles sabiam que quem fizesse isso estariam condenados no seu futuro, né? A Bíblia diz que o diabo entrou em Judas, ou seja, o diabo já estava botando o pensamento em Judas. Judas já tinha ido lá, negociado com sacerdotes, pessoas que conheciam a palavra, conheciam a Bíblia inteira, escribas e fariseus, sacerdotes, sumo sacerdote, entendeu? Conhecia a Bíblia, mas estavam contaminados por tradições humanas, por pensamentos humanos,
né? E essa contaminação que acaba criando a religião, que não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com o projeto de Deus, Deus não criou religião nenhuma. E aí o que é que acontece? Esses religiosos já estavam, ao invés de servirem a Deus de acordo com a palavra que eles conheciam, já estavam servindo ao diabo, aos demônios, porque colocaram na cabeça deles que Jesus estava errado. Veja bem, Jesus estava errado. Ao invés de um assassino e ladrão ter que morrer, porque havia naquele tempo pena de morte, não, era Jesus que estava errado, era Jesus que tinha que morrer. O ladrão e o assassino ele tinha que ser solto. Entendeu? O certo, o correto, o honesto, ele é que tinha que morrer, que tinha que ser preso. Nós vemos isso muito no mundo hoje. Então, o que aconteceu? Judas vai lá, Judas que teve o privilégio de andar com Jesus, de ver todos os milagres de Jesus, de conhecer a palavra de Jesus, de conhecer a Bíblia, ele vai lá, deixa esse pensamento do inferno tomar conta da vida dele, e aí ele resolve trair Jesus. E quando ele toma essa atitude, ele passa para um caminho sem volta. Por isso que a Bíblia diz que o diabo entrou no corpo dele. Até ali, o diabo estava colocando pensamento nele, porque são várias fases. O diabo começa a colocar pensamentos, daqui a pouco o diabo começa a fazer a pessoa tomar atitudes de acordo com aqueles pensamentos que ele coloca, e daqui a pouco ele possui a pessoa. A Bíblia diz que Maria Madalena estava com 7 demônios possuindo ela e levando ela à destruição e à morte. Né? E assim vai, mas as pessoas não querem ver por esse lado, não querem entender que a guerra ela é espiritual, ela é espiritual. E Deus não está procurando o culpado. No reino de Deus não tem disputa, não. Jesus falou que quem quiser ser o maior, que seja o menor. Jesus falou que se você quiser conquistar o reino de Deus, você tem que ser humilde. É você que tem que falar que quem está errado é você. Entendeu? É claro que tudo tem uma lógica matemática, né? Nós temos que pensar matematicamente também. Mas veja bem, irmãos, nós não podemos passar a nossa vida deixando esses pensamentos do inferno dominar a nossa vida. E agora, por exemplo, na internet, né, porque a gente sempre busca informações na internet, nós vemos várias pessoas famosas com doutorado, mestrado em teologia, em conhecimento da Bíblia, e essas pessoas estão pregando o Apocalipse. Tem gente até marcando data para o Apocalipse. Né? Isso é uma leviandade, entendeu? São pessoas que realmente não entendem que o único livro que diz quem é Deus, como Deus pensa e qual o projeto de Deus para o ser humano é a Bíblia. E a Bíblia é completa, a Bíblia não precisa de livro de ninguém para explicar ela. E essas pessoas leem a Bíblia, mas junto com a Bíblia querem ler vários e vários outros livros, e aí acabam se contaminando e saindo da essência, saindo da presença de Deus, e muitas vezes por causa da soberba, da arrogância, por não ter humildade para aceitar o que está escrito nos 31.105 versículos da Bíblia, eles acabam sendo levados pelo engano, por espíritos enganosos, né? E aí, por exemplo, você vê aqui no livro de Mateus, no capítulo 24, no versículo 36, Jesus diz assim, ó: porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente
o meu Pai. Só Deus sabe o último dia aqui na terra. Só Deus sabe. Isso está claro. Aí acontece uma coisinha aqui, outra ali, as pessoas começam a marcar data, a querer fazer você se converter pelo medo. Olha, meu irmão, de qualquer maneira, né? Nós já sabemos que desde quando a gente nasce, nós estamos sujeitos ao dia do Senhor vir sobre a nossa vida, né? Muitas pessoas estão dizendo, olha, desde quando o meu pai já dizia que o Jesus estava vindo, o meu avô dizia que o Jesus estava vindo, o meu tataravô dizia que o Jesus estava vindo, entendeu? E não veio. Mas lá no livro de 2 Pedro explica sobre isso também, entendeu? Ora, mas a pessoa que morreu, ali Jesus já veio para ela, entendeu? Ali Jesus já veio para ela. Enquanto você está vivo, é que você vai construir o seu relacionamento com Deus. Enquanto você está vivo, é que você pode se transformar de um animal que você é em um ser humano, entendeu? Se você quiser, se você resolver lutar, né? Se você entender que os demônios estão aí doidos, estão loucos para acabar com a sua vida, para separar você de Deus. Olha o que nós vemos de crente caído aí. Olha o que se vê de pastores caídos. Olha como o diabo derruba pastores famosos. Entendeu? Você entra na internet ali, você vê, dá vontade até de chorar, dá tristeza de ver, porque o povo até aplaude, né? Fala, lá, está vendo? Mas isso é triste a pessoa teve a oportunidade de ir na igreja, a oportunidade de ganhar uma Bíblia de Deus, a oportunidade de vir para o reino de Deus, de pertencer ao reino de Deus, de conquistar a vida eterna, a ressurreição, e ela não se fortalece na Bíblia, e ela deixa o diabo derrubar ela. O diabo derruba ela, porque o diabo, ele conhece a nossa fraqueza. Ele conhece. Se você for fraco, se você tiver personalidade fraca, se você for arrogante, se você for soberbo, se você for narcisista, for egoísta, o diabo vai te pegar. Ele vai te pegar, porque ele vai te pegar no seu defeito, no seu gênio, na sua fraqueza, ele vai te pegar, né? Você vê que o diabo pega cachorro, pega animal, eu já presenciei isso, né? Pega criança, já cansei de presenciar isso, porque Deus, ele fez a Bíblia exatamente para que a gente tenha personalidade, tenha força, porque o mal nos persegue todos os dias da nossa vida. Nós já temos o nosso corpo que trabalha contra nós. Se você der razão ao seu corpo, daqui a pouco você come tanto que você morre de comer. Daqui a pouco você usa tanta droga que você morre drogado. Você passa a não ser gente mais. Você deve conhecer isso por aí, né? Daqui a pouco você bebe tanto que você se torna um lixo, um alcoólatra, um nada. A sua vida não tem mais nem significado. O único significado seu é que o seu corpo tem que beber o dia inteiro. E assim vai, entendeu? O teu corpo trabalhando contra você, porque ele é animal, ele é totalmente instinto, né? Ele é instintivo, e o corpo também, ele é terreno, ele só vai viver esse tempo aqui, né? Do pó vieste, ao pó voltarás, entendeu? Deus nunca falou que você vai viver eternamente com esse corpo aqui. As pessoas só investem no corpo, só no desejo do coração. A Bíblia diz que nós somos triunos, corpo, alma e espírito. E Jesus chama quem para o reino de Deus? Chama o espírito, chama a pessoa que está dentro desse corpo, entendeu? Enquanto você não compreender isso, não lutar e não entender que você está em meio a uma guerra, Deus falou aquele profeta que disser que a paz é falso profeta, porque não há paz, nem para mim, nem para você. Você está em meio a uma guerra, é uma guerra espiritual, é uma guerra que milhares e milhares de demônios que conhecem a sua vida plenamente, que anda junto com você desde quando você nasceu, conhece tudo da sua vida, entendeu?
bota pensamento do inferno em você todos os dias. Se você não lutar contra isso, não entender que você é vítima dessa sociedade cruel, maligna, essa sociedade perversa, que mente descaradamente a sua vida inteira, você ouvindo mentira, enquanto no dia de hoje, mais de 42 mil crianças hoje vão morrer de fome. Tem milhares de crianças hoje escravas sexuais, e ninguém faz nada, e nem vai fazer, entendeu? Nem vai fazer, não é? Por quê? Porque vivem da mentira, servem ao pai da mentira, João 8,44, não é? Servem ao pai da mentira, e você tem que compreender isso, irmãos, é guerra contra você. Deus te chamou para você andar conforme o pensamento dEle, a palavra dEle. Deus te chamou para servir a Ele, de acordo com o que está escrito nos 31.105 versículos da Bíblia. Não de acordo com o que você pensa, ou o que você acha, ou o que você sente, ou o que você é. Deus não chamou você para você ser como você é, meu irmão. Até o último dia da sua vida, se você viver 120 anos, Deus vai requerer de você mudança. Jesus falou: aquele que está limpo, que se limpe mais ainda. Deus nos chama para sermos seres humanos. Você mesmo condena as coisas erradas aqui na terra, não condena? Você condena. Você condena qualquer coisinha que a pessoa faz de errado, você está condenando. Entendeu? Mas e quando você está olhando para você? Quando? Quando você vai tomar a decisão de você servir a Deus, de você andar conforme Deus quer. É isso que Deus está querendo de você, uma atitude real, uma atitude matemática, uma atitude tomada pela razão, não porque eu acho, ou porque eu penso, porque eu sou. Você não é, meu irmão. Eu sou só tem um, que é Deus, entendeu? Nós somos seres pequenos, com pensamentos miseráveis, pensamentos mesquinhos. Os nossos pensamentos não levam a gente nem até no cemitério, para você ter uma ideia. A gente tem que ir carregado, entendeu? Nós temos que assumir isso, admitir e tomar a decisão de falar assim: não, eu vou evoluir, eu vou mudar, eu quero ser um ser humano, eu quero conhecer esse projeto de Deus. Então, amém, irmãos, a respeito dessa questão do Apocalipse aí, né? Eu quero dizer o seguinte: eu, como servo de Deus, eu oro a Deus todos os dias para que o dia do Senhor não venha, que demore bastante. E eu tenho fé, pelo que eu conheço a Deus, que vai demorar bastante. Embora o diabo está fazendo plano para destruir o mundo, mas o diabo faz plano para destruir o ser humano e destruir o mundo desde quando o homem está aqui na terra. Por isso que diz aqui, é Deus quem vai definir. E eu tenho visto, irmãos, ao contrário desses profetas aí, desses pastores, desse povo aí, apocalíptico, eu tenho visto e tenho pedido a Deus, né? Porque, olha, eu acho um absurdo um pastor, um servo de Deus, uma pessoa que sobe numa tribuna ou chega numa rede de televisão ou algum lugar, pega um microfone e marca a data para o fim do mundo e diz que vai ser tudo destruído. Eu acho um absurdo, sabe por quê? Porque, com certeza, na família dessa pessoa, tem muita gente que não se converteu ainda. Talvez ela mesma ainda nem se converteu, mas ela se acha santa, ela fica dizendo para você que Jesus vai vir amanhã, que o fim do mundo vai vir amanhã, todo mundo, ele vai ser arrebatado, você vai ficar aqui, entendeu? Esse pensamento não é de Deus, irmãos, não é de Deus. Quando Deus se aborreceu com aquele povo lá no deserto, que Deus chega para Moisés e falou: Moisés, vou fazer de você uma grande nação, entendeu? Vou estar contigo, e esse povo aí, eu não aguento eles mais, não, vou destruir. O que Moisés fez?
Moisés sim era um servo de Deus, era um homem de Deus. Ele falou, não, Senhor, esquece isso daí, entendeu? É o teu povo, né? Tenha misericórdia, suporta eles mais. Tanto que a palavra do Senhor diz que Deus suportou aquele povo por mais de 40 anos e vem nos suportando também. E quem é o ser humano para dizer que ele está em condição de ir para o céu? Quem é essa pessoa? Quem é esse arrogante que ele quer que o dia do Senhor venha amanhã, que Jesus venha amanhã? Eu peço a Deus todos os dias que o Senhor retarde pela aí uns 500 anos aí para ele vir. Porque há milhares e milhões de pessoas que precisam de conhecer a Deus, há milhares de pessoas dentro da igreja, com título de pastor, que precisa ainda de se converter. Né? Outro dia eu estava lá no inferno, Deus não me deu a oportunidade, agora eu estou começando a me converter, agora eu vou achar que eu sou santo e quero que o dia do Senhor venha amanhã. O grande e terrível dia do Senhor vem amanhã. A Bíblia diz que é o grande e terrível dia do Senhor, vai ser dia de dor, dias difíceis, e aí eu vou querer que venha amanhã porque eu acho que eu sou santo. Não vá nessa conversa, irmão, por isso que é importante você ler a Bíblia, e clamar ao Senhor para que você esteja preparado para o dia do Senhor e para que as pessoas importantes da sua vida, as pessoas que você ama, as pessoas que até você não ama, que elas tenham oportunidade de se converter, oportunidade também de entrar no reino de Deus. Então, irmãos, estamos lendo o livro de Levíticos, no capítulo 6. Estamos lendo o livro de Levíticos, capítulo 6, versículo 1, que diz assim: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor, e negar ao seu próximo o que ele deu em guarda, ou o que deixou na sua mão, ou o roubo, ou o que reteve violentamente ao seu próximo, ou o que achou perdido e o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar. Aqui você vai ver uma referência aqui nesse versículo 2, importante, lá no livro de Números, capítulo 5, versículo 6, livro de Levíticos, capítulo 19, versículo 11, livro de Efésios, capítulo 4, versículo 25, livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 9, livro de Êxodo, capítulo 22, versículos 7 e 10. Será, pois, que, como pecou e tornou-se culpado, restituirá o que roubou, ou o que reteve violentamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou o perdido que achou. Irmãos, aqui tem uma coisa importante. Muitas pessoas hoje, como eu estava dizendo, né, a visão que as pessoas estão tendo do mundo hoje, para mim, é errada. Eu acho que o ser humano tem melhorado demais, demais. Por isso que Deus trouxe toda essa tecnologia, todo esse conforto, ar-condicionado, colchão de espuma, luz elétrica, avião, automóvel, celular, internet, né? Deus trouxe todo esse conforto, toda essa sofisticação tecnológica para poder, primeiro, como Jesus falou, no final dos tempos tudo será revelado, para poder mostrar para você aquilo que estava oculto, porque antes a gente não sabia nada de nada, né? Hoje você entra na internet e você sabe tudo. Qualquer um que tem um celularzinho, que tem internet, ele sabe tudo. Então, isso vem de Deus, e o ser humano tem melhorado. Essa conversa, as pessoas olham um nicho de pessoas, olham uma quantidade pequena de pessoas, falam, essa juventude aí não tá perdida, essa juventude aí não tem mais nada na cabeça, essa juventude aí não vai dar em nada. Mas ele está olhando só o lado ruim, o lado negativo.
Eu acho que o jovem de hoje ele está muito melhor do que o jovem do meu tempo. Muito melhor. As crianças de hoje estão muito melhor do que as crianças do meu tempo. Entendeu? É só você ir conversar com as crianças. As crianças ainda continuam inocentes. Os adolescentes continuam inocentes. Não é? As pessoas ainda estão casando. Continuam casando com toda a modernidade que há, com toda a propaganda mentirosa e negativa contra o casamento, piadas e mais piadas feitas contra o casamento, propagandas feitas contra o casamento, contra o amor, contra a família. As pessoas continuam tendo filhos, continuam tendo família, continuam querendo ter família. Então, irmãos, aqui também está dizendo, é uma coisa muito importante, quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor e negar ao seu próximo o que lhe deu em guarda, ou o que deixou na sua mão, ou roubo, ou o que reteve violentamente ao seu próximo, ou o que achou perdido, ou negar com falso juramento. Olha só, esse negar com falso juramento, isso acontece com todos nós, irmãos. Por quê? Porque hoje está sendo um problema sério na sociedade, que é a falta de diálogo, porque as pessoas não estão aceitando mais conselho, todo mundo está sabido demais. Hoje um jovem, ele tem 16, 17 anos, ele acha que ele sabe mais do que o avô dele, entendeu? O jovem tem 25, 28, 30 anos, ele acha que ele sabe mais do que o avô dele. Se o avô dele viveu 3 vezes mais do que ele, porque em alguma coisa ele vai saber, claro, isso é normal, né? Mas, antigamente, a gente admirava os velhos, porque sabia que na cabeça daquele velho ali tinha experiência de vida. Então, a gente respeitava, admirava, a gente gostava de ouvir o que um senhor, uma senhora falava, né? Hoje em dia, não, todo mundo acha que sabe tudo já, não precisa saber mais nada. As pessoas estão contra o conselho, contra a informação, contra o diálogo. E olha só, porque aí a pessoa está indo contra o Senhor. Ela está indo contra o Senhor, contra Deus. Por quê? Porque Deus é conselheiro. Tudo que você vê na Bíblia é conselho. Tudo que Jesus dava era conselho. Jesus dialogava com as pessoas. E nós temos que compreender isso, irmãos, temos que parar com essa disputa, né? O mundo gosta de disputa. Quem chegou em primeiro lugar, quem ganhou a medalha em primeiro lugar. Com Deus não tem disputa, não. Para Deus, todos nós somos iguais. Inclusive, Jesus conta uma parábola daquela pessoa que trabalhou meia jornada. E o dono da fazenda pagou o mesmo daquele que trabalhou a jornada inteira. Por isso que é importante você ler a Bíblia. Com Deus não tem disputa, não. Se no último dia da sua vida você se converter de verdade, Deus vai aceitar você. Às vezes o outro passou 30, 40 anos andando correto, mas não importa, no livro de Ezequiel deixa claro sobre isso, entendeu? Se você tiver com 100 anos você pecar, assim como a justiça do homem, se você com 100 anos assaltar um banco você vai preso, assim com Deus também. A nossa luta é até o último dia da nossa vida. E temos que ter cuidado com os nossos pensamentos, porque senão nós começamos, ao invés de dialogar, começamos a transgredir contra Deus. Será, pois, que, como pecou e tornou-se culpado, restituirá o que roubou, ou o que reteve violentamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá no seu todo. E ainda sobre isso acrescentará o quinto, àquele de quem o dará no dia da sua expiação. Aqui tem até uma multa para quem fizer isso. E a sua expiação trará no Senhor um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação. Para a expiação da culpa trará o sacerdote. E o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor e será perdoada de qualquer das coisas que fez, tornando-se culpada.
Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e aos seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Você vai ver uma referência aqui no versículo 10, em Êxodo 28, 39 e 42, Ezequiel 44, 18. Depois despirá suas vestes e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. E esta é a lei da oferta de alimentos. Os filhos de Arão a oferecerão perante o Senhor diante do altar, e dela tomarão um punhado da flor de farinha, da oferta do seu azeite, e todo o incenso que estiver sobre a oferta de alimentos. Então o acenderá sobre o altar, cheiro suave é isso, para ser memorial ao Senhor. E o restante dela comerão Arão e os seus filhos, ázimo se comerá no lugar santo, no pátio da tenda da congregação o comerão. Levedado não se cozerá, sua porção é que lhes dei das minhas ofertas queimadas. Coisa santíssima é, como a expiação do pecado e como a expiação da culpa. Aqui você vai ver uma referência no versículo 17, quando fala que o levedado não se cozerá, né? Você vai ver uma referência em Êxodo capítulo 12, versículo 15, 19 e 39, Êxodo 13, 3 e 7, Êxodo 22, 18, Êxodo 34, 25, Deuteronômio 16, 3 e 4, Amós 4 e 5. Todo homem entre os filhos de Arão comerá dela, estatuto perpétuo será para as vossas gerações das ofertas queimadas do Senhor, todo o que as tocar será santo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: esta é a oferta de Arão e de seus filhos, a qual oferecerão ao Senhor no dia em que ele for ungido. A 10ª parte de um éfa de flor de farinha pela oferta de alimentos contínua, a metade dela pela manhã e outra metade à tarde. Numa caçola se fará com azeite, cozida a trarás, e os pedaços cozidos da oferta oferecerás em cheiro suave ao Senhor. Também o sacerdote que diante de seus filhos for ungido em seu lugar, fará o mesmo. Por estatuto perpétuo será ela toda queimada ao Senhor. Assim toda oferta do sacerdote será totalmente queimada, não se comerá. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei da expiação do pecado. No lugar onde se degola o holocausto, se degolará a expiação do pecado perante o Senhor. Coisa santíssima é. O sacerdote que, ao oferecer pelo pecado, a comerá no lugar santo, se comerá no pátio da tenda da congregação. Tudo que tocar a carne da oferta será santo. E se o seu sangue for espargido sobre as vestes de alguém, lavarás em lugar santo aquilo sobre o que caiu. E o vaso de barro em que for cozida será quebrado. Porém, se for cozida no vaso de cobre, esfregar-se-á e lavar-se-á na água. Você vai ver uma referência aqui do versículo 28, que é muito importante, lá em Levíticos 11:33, Levíticos 15:12 e 11:35. Olha só, para a pessoa entender, por isso que eu falo Levítico, você tem que ler bastante a Bíblia para você entender essas leis aqui. Imagina que Deus está falando aqui que se o vaso de barro em que for cozida, e o vaso de barro em que for cozido será quebrado. Naquela época não é igual hoje, você vai ali e compra vaso baratinho, à vontade, né? Era uma dificuldade você ter um vaso desse, e aí, só porque você cozinhou o holocausto ali, você tem que quebrar, as pessoas não entendiam o porquê disso, né? Hoje, nós sabemos, através da evolução da ciência, das contaminações, né? As contaminações do sangue, né?
O sangue, através do sangue, transmite-se muitas doenças, tanto sangue de animais como sangue de pessoas, né? Porém, não se comerá nenhuma oferta pelo pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação, para expiar no santuário, no fogo será queimado. Você vai ver uma referência em Hebreus 13, 11. Então, irmãos, essas leis de higiene, naquela época, ninguém tinha condição de entender por que Deus falava isso. Como hoje, por exemplo, quando você lê a Bíblia, muita coisa que você lê, você não vai entender. Você vai entender, às vezes, depois, quando você estiver lá no reino de Deus. Ou depois, quando você, daqui 20, 30 anos, você vai entender. Genealogias, uma série de coisas, muita coisa que você não quis aceitar na palavra, por causa, às vezes, da sua juventude, por causa dos seus pensamentos, mas daqui a 10, 20 anos você fala, meu Deus, a palavra do Senhor estava certa, né? Agora que eu entendi, agora que eu me rendi, agora que eu me converti de verdade. Por isso que eu falo assim, a conversão, ela demora, irmãos. Não é fácil, não, é uma luta. Mas Deus te chama para lutar, amém?